Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Sábado, tempo da Páscoa, 29 de abril de 2023. Nesse sábado pascal, a palavra que a igreja nos propõe está em João capítulo 6, versículos de 60 a 69. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa semana você acompanhou aqui no canal Subir a Montanha a liturgia que a igreja nos propôs ao longo desses dias desta semana, os dias úteis dessa semana que vivemos. Em cada dia da semana, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a igreja nos propunha trechos do capítulo 6 do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo João, o discurso do pão da vida. O ápice, centro, núcleo dessa semana é a frase de Jesus, João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus diz em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus diz em João 6,35, eu sou o pão da vida. Jesus diz em João 6,41, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus insiste para que aqueles homens crescem no mistério eucarístico que ele haveria de revelar. Jesus diz então diversas vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus insiste nisso. Jesus diz, se não beberdes o sangue do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós mesmos. Depois de insistir tanto para que aqueles homens compreendessem o mistério que ele estava lhes revelando, mistério que seria plenamente colocado diante dos olhos deles na Santa Ceia, em Mateus capítulo 26, versículo 26. Quando Jesus toma o pão, o parte, diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. O mistério do tão sublime sacramento, da presença real do Deus Emmanuel que permanece, que fica conosco, como ficou com os discípulos de Emaús. Ele havia caminhado com eles ao longo do dia inteiro, no caminho de volta a Emaús, e eles não o reconheceram. Mas quando entrou na casa deles, a convite deles que diziam, Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia declina, ele entrou na casa, ceiou com eles, e quando ele partiu o pão, os seus olhos se abriram e reconheceram que aquele era o ressuscitado, que era Jesus, o Senhor, que estava com eles, e Jesus desaparece.
mostrando aos discípulos de Emaús que a presença dele no meio de nós dar-se-ia nas espécies do tão sublime sacramento. E eles o reconheceram ao partir do pão. Vai dizer o evangelista Lucas. É no Santíssimo Sacramento do altar que ele quer estar conosco. É no Santíssimo Sacramento do altar que ele quer estar nas nossas vidas. É no Santíssimo Sacramento do altar que ele quer ser Deus Emanuel conosco. Ele quer que nós o reconheçamos no partir do pão, em cada missa, em cada sacrário, em cada ostensório, em cada cálice, em cada cibório. Ele está verdadeiramente presente. Da mesma forma que ele está presente no céu, ele está presente na Eucaristia. Mas já naquele momento, depois daquele discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, muitos não creram. E porque não creram, começaram a se afastar de Jesus, o deixaram de seguir. É o que nos diz o evangelista João, é o que nos testemunha o evangelista João. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele, se afastavam de Jesus. Porque não criam no seu anúncio: eu sou o pão da vida. Muitos exegetas vão dizer que foi aqui que Judas começou a cair no seu estado de pecado mortal do qual ele não se levantaria jamais. Foi aqui que muitos dizem que Judas começou a cair no seu estado de pecado, quando ele se recusou a crer na palavra de Jesus que diz: eu sou o pão da vida. Judas se recusou a crer. E porque ele se recusou a crer, mas também não teve coragem de abandonar o seguimento de Jesus, como muitos outros discípulos fizeram, aqui começou a entrar Satanás no coração dele. Jesus então diz para os seus apóstolos, diante daquela debandada dos discípulos, se você acompanha os evangelhos, se você já leu os evangelhos, você vai perceber, você vai notar, você vai lembrar que uma multidão seguia Jesus. Quando Jesus multiplica os pães, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Multidões andavam atrás de Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu ensinamento, a sua doutrina, para ver os seus milagres, para testemunhar a glória de Deus. Mas depois do discurso do pão da vida, começaram a abandonar Jesus. Queridos, a fé eucarística é exigente. Mas Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Versículo 51, João 6, 51. Agora vamos ver o contrário. Se Jesus disse que ele é o pão da vida, e quem comer a carne dele viverá eternamente, e que essa carne que ele nos dá a comer na Eucaristia é a salvação do mundo, é a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, o inverso é verdadeiro. Quem se recusa a crer na presença real de Jesus na Eucaristia, quem não recebe a Jesus na Eucaristia, se afasta dele fisicamente, porque fisicamente ele está presente na Eucaristia. Quem se afasta da Eucaristia se afasta de Jesus fisicamente, e ao se afastar de Jesus fisicamente, se afasta de Jesus espiritualmente. Quando o seu corpo físico se afasta do corpo físico de Jesus na Eucaristia, quando literalmente você sai da presença de Jesus na Eucaristia, o seu coração se afasta do coração de Jesus. O exemplo maior que eu posso dar para você é a luz. Deus é a luz e nele não há treva alguma. No Santíssimo Sacramento do altar, Jesus está presente como luz. E assim como você se expõe à luz, você é iluminado pela luz, a luz te ilumina e as trevas desaparecem da sua vida e você fica mergulhado na luz. Se você apaga essa luz, ou se você se retira do ambiente no qual está a luz, você mergulha nas trevas. As trevas tomam conta de você. Foi o que aconteceu com Judas, ao se recusar a crer na palavra de Jesus. Jesus havia dito tão claramente: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. O que Jesus está dizendo isso? O que Jesus quer dizer com isso? Se você crer nessa palavra, você vai ter a vida do Espírito, a vida eterna. Se você crer nessa palavra, você vai ter a vida. Eu sou o pão da vida. Judas não acreditou. Muitos não acreditaram. E vendo Jesus que ainda, dentre aqueles que estavam ainda na presença dele,
talvez por costume, talvez por vergonha de abandonar, mas que ainda não acreditavam, porque olha o que diz São João, olha o que diz São João, no versículo 64, mas há alguns entre vós que não creem. Jesus diz no plural. É claro, Judas não cria, ele cita Judas abertamente aqui. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Quando ele fala quem o havia de trair, ele fala no singular, se referindo claramente a Judas. Mas quando ele diz também dos que não criam, ele diz no plural. Queridos, eu falava no evangelho de ontem que muitas pessoas comungam e a comunhão não faz efeito na sua vida porque comungam sem a fé verdadeira. É preciso crer no coração, com todo o coração, com toda a alma. É preciso crer de verdade na presença de Jesus na Eucaristia e demonstrar com a vida essa fé. Porque muitos estão na igreja, muitos vão à missa, muitos até recebem a comunhão, mas não creem em Jesus. Está presente no ostensório, está verdadeiramente presente na Eucaristia. Isso aqui é um divisor de águas. Ou frio ou quente, o morno vomitarei da minha boca. E é o que Jesus disse para os apóstolos. E vocês? Vocês vão crer em mim ou vocês vão embora? Jesus olha para os apóstolos e diz aqui. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês vão crer que eu sou o pão da vida? Ou vocês querem ir embora com os outros? Então São Pedro diz aquela frase tão maravilhosa, que é a frase que nós repetimos todos os dias aqui no nosso canal. Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Querido, creia na presença real de Jesus na Eucaristia. O princípio da desgraça é não crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Todas aquelas pessoas que apostataram da fé católica, todas aquelas pessoas que viraram as costas para a igreja e apostataram, traíram a fé católica, como Judas traiu Jesus, todos eles traíram a fé católica e apostataram, porque não criam na presença real de Jesus na Eucaristia. Estamos vivendo dias muito difíceis na igreja, muito difíceis, dias de crise. Estamos vivendo dias de crise no mundo, no cristianismo. Só vai permanecer fiel aquele que se tiver firmada a sua casa na rocha. E a rocha é o sacrário. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus está presente na Eucaristia. Ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, as palavras que vos digo são espírito e vida. Você crê em Jesus? Você crê que Ele está presente na Eucaristia? Se você tem dificuldade de fé, peça a Jesus a graça de crer. Mas, sobretudo, se decida a crer. Diga, Jesus, eu quero acreditar. Eu quero acreditar. E pedindo isso a Jesus, pedindo a graça de acreditar, visite um sacrário. Se for possível, ponha a cabeça na porta do sacrário e diga, Senhor Jesus, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, uma fé eucarística, que se traduza na vida, Senhor, num coração eucarístico, de forma que eu tenha necessidade, Senhor, de estar aqui presente diante de Ti todos os dias, de forma que eu tenha fome e sede da Eucaristia, de forma que a minha vida ateste que eu creio na Tua palavra que diz, eu sou o pão da vida, porque as palavras que o Senhor tem me dito, Senhor, são espírito e vida. Faça essa oração. Peça a Jesus a graça de crer. Visite Jesus muitas vezes no sacrário. São João Bosco dizia assim, se você quer ter poucas graças, visite poucas vezes a Jesus na Eucaristia. Se você quer ter muitas graças, visite a Jesus muitas vezes na Eucaristia. Ele é o pão da vida. Ele está no sacrário te esperando. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar uma felicidade que não tem fim. Creia, Ele está vivo na Eucaristia. Creia, Ele quer derramar torrente de graças na sua vida. A quem iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Viva Maria Imaculada.